perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da preparação que estava, da separação que estava no meio, a inimizade. Jesus é a paz
que termina com a inimizade. Ele é a paz. Ele que faz a unidade, Ele que destrói a inimizade. Com esta palavra, desejamos a todos uma boa noite. Sejam todos bem-vindos para este culto. Convido a comunidade a tomar assento. Nós aqui nos reunimos em nome do Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, convido a comunidade a cantar o hino Paz, Paz de Cristo. Você aí da sua casa, que também nos acompanha, terá a letra do hino nos comentários. Pode também deixar seu pedido de oração, que iremos incluir aqui na oração de intercessão no final do culto. Se também aniversariou, pode comentar aí, que vamos mandar um recado para você. Bom culto a todos. Convido a comunidade a colocar-se em pé para um momento de oração. Deus da paz, agradecemos por ter derrubado as paredes da separação, por meio do sangue de Jesus Cristo. Dá-nos o teu Espírito, para que combatamos as inimizades e aproximemos de ti àqueles que agora encontram-se na dispersão. Que a tua palavra nos impulsione a agir firmados no teu amor. Que sejamos instruídos e instrumentalizados para sermos teus servos na superação das separações e inimizades entre nós. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Convido a comunidade a tomar assento e a cantar o hino Um Só Rebanho, Um Só Pastor.
Hoje, pela manhã, teve formatura de pastores e pastoras na Faculdade Luterana de Teologia. A Areli, que fez estágio conosco, também fez a colação de grau neste dia. E no dia de hoje, no dia 17 de julho de 1905, alguém lembra o que aconteceu lá? Talvez se aquilo que aconteceu no dia de hoje, no ano de 1505, não tivesse acontecido, talvez nós nem estaríamos aqui, como igreja luterana. No dia de hoje, Martim Lutero ingressa no convento augustiniano para começar a estudar teologia. E por causa que ele estudou teologia, por causa da redescoberta do evangelho que ele fez, é que nós estamos aqui. E Lutero formulou muitos hinos. E nós agora vamos cantar um hino de Lutero aqui. Deus, o teu verbo guarda a nós. Só que antes de nós cantarmos, eu queria trazer um pouquinho aqui da história deste hino, que nós encontramos nas obras selecionadas do Lutero, volume 7, tem vários hinos e tem uma pequena introdução. E ali diz que este hino foi composto por volta do ano, talvez, 541. A gente pode dizer, mas cantar um hino de 1541? Quando a gente canta um hino desses, a gente se associa à fé de pessoas no passado e do testemunho que elas deram. No ano que este hino foi escrito, ele procurava contemplar um momento muito difícil que o povo na Alemanha estava vivendo. Em 1541, as tropas do Fernando de Hamburgo foram derrotadas em Offen, e depois disso, o imperador Carlos V, que controlava toda a região, ele também sofreu uma destruição num temporal na costa da Argélia de toda a sua frota naval. Então isso enfraqueceu as defesas dos alemães. E, junto com isso, os franceses se uniram com os turcos, com os árabes. E eles estavam em guerra, e então isso os ameaçava. E saíram uns boatos, a reforma já estava em andamento, e saíram uns boatos que o Papa, que tinha muito poder na época, teria se aliado ao rei francês e também aos turcos. E assim foi entendido pelos alemães que isto já não era mais só uma guerra, mas era uma guerra contra a fé cristã. E o Papa teria ainda se aliado a isto. Depois se soube que isso era um boato, mas este hino teve muitas consequências ainda depois na história. Em 1600 e pouco, o pastor Leonard Kreuzberg, que foi pastor aqui, ele conta que em Hamburgo, na Alemanha, quando houve uma invasão, crianças vieram cantando este hino e ele mandou executar de imediato todas as crianças, o comandante desta invasão. Para vocês verem, quando a gente canta e se liga à história, muitas vezes tem muita coisa por trás daquilo que alguém um dia disse. E este hino tem muita história por trás daqueles que o fizeram e daqueles que cantaram. Deus, o teu verbo guarda nós, combate o inimigo atroz, que é Jesus Cristo, o Filho teu. Originalmente ele era assim: Deus, o teu verbo guarda nós, combate o inimigo, combate o Papa e os turcos, que têm sede de morte,
que a Jesus Cristo, teu Filho, vença. Que a Jesus Cristo, teu Filho, querem derrubar do trono seu. Então, ele era entendido, eles cantavam que o Papa e os turcos estavam querendo derrubar Jesus Cristo do seu trono, e por isso, então, ele foi formulado. Para nós podermos cantar, nos tempos de hoje, então, ele é adequado. Deus, o teu verbo guarda nós, combate o inimigo atroz, que a Jesus Cristo, o Filho teu, quer derrubar do trono seu. Então, não deixemos que o inimigo de Deus derrube Jesus Cristo do seu trono, e ele não vai deixar. Por isso podemos nós cantar. Cantemos. Filho teu quer derrubar do trono seu. Jesus demonstra teu poder, ó Rei dos Reis, vem proteger o povo teu que possa amar Nos tempos de hoje, este hino também está no cancioneiro dos irmãos católicos. Eles também o reconhecem como uma letra cristã. Convido a confessarmos agora a nossa fé em Deus o Triuno, com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Vamos agora ouvir a pregação do dia de hoje. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versículos 11 a 22, a página 206 da Bíblia da Igreja. Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22. Efésios 2, 11 a 22, página 206 do Novo Testamento, assim diz:
Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Querida comunidade, esse texto aqui, talvez com algumas palavras um tanto complicadas, teológicas, ele é um texto que tem muita coisa para a gente aqui aprender. Eu vou resumir esse ensinamento, essa prédica, primeiro uma breve explicação da motivação do apóstolo Paulo de escrever esse texto à comunidade de Éfeso, e segundo, então, um escopo do texto que para mim me parece central para a gente então poder levar uma mensagem para casa nessa noite. A primeira coisa que a gente precisa entender desse texto quanto à motivação de o apóstolo Paulo ter escrito ele. Primeira coisa que ele escreve a carta aos Efésios, em todo o livro, em toda a carta, e especialmente nesse texto, é a respeito da inimizade entre judeus e gentios. A rivalidade, a inimizade, a desunião que havia entre os judeus e os gentios. Os judeus eram o povo da antiga aliança, os hebreus, o povo, a gente poderia dizer, do Antigo Testamento. Os gentios eram todos os estrangeiros. Também nós, do ponto de vista dos judeus, somos considerados gentios. Os judeus e os gentios. Nós não conseguimos suficientemente entender o tamanho da rivalidade que havia entre esses dois povos. Eles eram tão inimigos e não tinha notado isso tanto. Agora, meditando para esse texto, de novo, isso me veio muito claramente. Eles eram tão inimigos que no templo de Jerusalém, construído então pelos judeus, havia um grande muro. Vocês sabem, as mulheres não tinham acesso a um determinado lugar, os doentes, as crianças. E havia um muro especialmente proibindo os gentios de entrarem lá dentro do templo. Um muro grande de pedra, onde inclusive tinha escrito, né, em hebraico, que se uma pessoa gentia adentrasse ali, ela ia ter a pena de morte. E uma das acusações, se a gente for olhar no final do livro de Atos, ao apóstolo Paulo, foi exatamente isso, que ele introduziu gregos dentro do templo. Essa foi uma das acusações sobre o apóstolo Paulo, gravíssima, sob o ponto de vista deles. Mas eles eram tão inimigos que toda pessoa de uma outra raça, de um outro povo, era considerada inferior. Assim o povo hebreu via. E não porque Deus havia falado isso,
Não porque Deus disse para eles, os outros povos são inferiores. Eles, vocês sabem, eles foram escolhidos, o povo da aliança, qual Deus começou uma caminhada com Abraão, mas em nenhum momento Deus disse para eles, vocês são superiores. Bem pelo contrário, Deus disse para eles, vocês vão ser luz para os gentios. Através de vocês, os outros vão chegar a conhecer o plano de Deus. Mas eles, com o passar do tempo, eles foram se achando mais perto de Deus, mais perto da religião, e com isso eles foram se achando melhores, então, do que os gentios. Eu só quero trazer um exemplo dessa rivalidade que a própria Bíblia mostra. Vocês deixam aqui que nós vamos voltar em Efésios, mas dão uma olhadinha lá em Atos, um pouquinho para trás. Atos dos Apóstolos, o capítulo 10. Aqui tem um exemplo típico de como os hebreus viam as outras pessoas. Atos 10, versículo 28. Primeiro que achar aí já pode dizer a página, é um pouco para trás, o Atos dos Apóstolos. 138, Atos 10, versículo 28. Aqui então, para a gente ver como eles consideravam as outras pessoas inferiores. Aqui Pedro, que era um judeu convertido à fé cristã, ele é chamado, através de uma visão, a ir até a casa de Cornélio. Cornélio era um gentil, um estrangeiro. E quando ele chega lá dentro, ele vai lá para pregar a palavra de Deus. Está cheio de gente lá. Muito interessante esse texto. Aí no versículo 28, então, Pedro diz assim. Vocês acharam ali 28. A quem se dirigiu dizendo, Pedro, né? Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E aí ele começa a pregar. Ou seja, eles consideravam outras pessoas o quê? Comuns e imundas. Tamanho era o preconceito. Tamanha era a barreira. E Pedro aqui já era convertido. Pedro já era um cristão e ele ainda está com essa barreira dentro dele. Uma superioridade interior. E os gentios, os estrangeiros, por outro lado, também se sentiam superior. Por quê? Porque quando Jesus Cristo veio e eles aceitaram a pregação do Evangelho, aqueles que aceitaram, eles pensaram, não, o povo da antiga aliança rejeitou e nós aceitamos, então agora nós somos superiores a eles. E essa rivalidade cada vez aumentava mais. E nesse contexto, então, vem Jesus, quando existia exatamente essa grande inimizade, essa confusão, então, entre judeus e gentios, entre o povo da velha aliança e os estrangeiros. E aí vem o nosso texto. O nosso texto, a carta do apóstolo Paulo à comunidade de Efésios, é uma tentativa de dar um veredito sobre essa inimizade. Ela vem para dizer uma palavra sobre essa desunião que eles estão vivendo. Vem assim, a gente poderia dizer, para dar um puxão de orelha nesse povo sobre aquilo que eles estão vivendo. E o que ele vem aqui dizer? A gente poderia resumir só numa frase. Que ele vem aqui dizer, vocês estão agora unidos, vocês não podem mais estar brigados, inimigos, vocês agora estão unidos por o quê? Vocês estão unidos pela cruz de Jesus Cristo. Vocês estão unidos nada mais, nada menos por causa da obra da cruz de Jesus Cristo. Ele vai desenvolver aqui no texto que a cruz de Jesus é a bandeira da paz. É o acordo de paz definitivo que Deus faz entre os povos e entre cada pessoa com Deus. É o maior pacto de paz. O maior não. O pacto definitivo de paz que Deus faz com a humanidade. Agora, deixa a gente pensar um pouquinho sobre a cruz. Se a gente olhar bem a fundo, a gente vai ver que a gente fala tanto de cruz, não é verdade?
A cruz está praticamente em todos os hinos, né? Nas orações, nos textos, na nossa conversa na igreja. A gente entra, tem uma cruz no altar, tem mais uma ali. Às vezes a gente vai no comércio, tem a cruz lá, né? Câmara de vereadores, tem a cruz lá. Às vezes no pescoço pendurado, tem a cruz. E por aí vai. Nós já olhamos tanto para a cruz, já escutamos tanto sobre a cruz, que nós já nos acostumamos com ela. A gente já não pensa mais realmente o que a cruz significa para ela romper com toda a inimizade no mundo. O que ela de fato significa para nós. E é isso que agora, até o final da prédica, eu quero falar. O que de fato é a cruz de Jesus Cristo a ponto de ela romper toda a inimizade entre povos e pessoas, como o apóstolo Paulo fala aqui. Então, 2 aspectos sobre a cruz para nós. E aí eu encerro. Primeiro lugar, a cruz de Jesus, a obra da cruz de Jesus, ela vem para desmontar tudo aquilo que nós sabemos. Ela desmonta religião, crença, teoria, sabedoria, ela desmonta tudo. Por quê? Porque ela é cruz, ela é sofrimento, ela não é vitória. Ela não tem nada de conquista, ela tem fracasso. Pensam comigo. Deus manda o seu filho ao mundo, não para ele morrer. Jesus não veio para ser crucificado. Jesus veio para iniciar o reino de Deus. Aquele prometido do Antigo Testamento vem para pregar o Evangelho. Se a gente olhar lá no início, ele diz, eu vim para restaurar as vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para apregoar o ano do Senhor. Ele diz lá para que ele veio. Ele não veio para morrer. Ele veio para começar o reino de Deus através da pregação. E ele que veio só trazer o amor de Deus, o que acontece? Ele é levado à cruz. Então a cruz, num primeiro momento, ela não comunica nada de vitória. Bem pelo contrário, ela comunica um fracasso absoluto. Ela escancara a nossa situação perante Deus. Porque aquele que só veio trazer o amor, a paz, veio curar doentes, veio proclamar libertação aos cativos, veio trazer o que realmente é o amor de Deus. Na crucificação eles dizem, vai tomar banho com esse teu amor. Está aqui esse teu amor. E pregam Jesus na cruz. E se a gente olhar, ela une todo mundo nessa situação, porque foram os romanos, foram os judeus, foram os discípulos, não sobrou ninguém. Jesus permanece absolutamente sozinho na crucificação. Os romanos o condenam com a morte da cruz, a crucificação era dos romanos, os judeus então o entregam, né? Os discípulos o abandonam e o povo fica lá incentivando, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus então permanece totalmente sozinho. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que Paulo quer dizer a sua comunidade de Efésios, ele diz, ó, a cruz une em primeiro lugar as pessoas no pecado, ela mostra todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Não adianta a gente querer se achar melhor do que os outros, porque nós estamos na mesma situação perante Deus. A cruz escancara o pecado das pessoas. E daí, de repente, a gente pensa assim, mas o meu não, porque eu não estava lá. Foram eles, foram os judeus, foram os romanos, foram os discípulos da época. Foi aquele povo, eu não. E aí, às vezes, a gente olha, mesmo agora na pandemia, né? Quantas pessoas que não têm nem comorbidade, mas se aproveitam desse momento para não participar mais. Né? Ah, já que tem pandemia, então vou ficar em casa, não vou mais nem na igreja. Né? Não vou mais nem num grupo, porque eu vou me aproveitar, já que... Né? Isso não é, por acaso, trair também Jesus? Quando a gente tem aqui aquilo que Deus nos deu, a sua palavra, a sua carta de amor, e a gente faz tudo menos se alimentar dela. Não é por acaso colocar mais um prego lá na cruz de Jesus?
Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, a cruz une judeus e gentios, e nós, e povos e pessoas. Em primeiro lugar, porque ela escancara a nossa situação, ela mostra todos nós estamos na mesma situação. Nós somos um verme, como dizia Lutero, ou um piolho, como falamos essa semana na UASE. Nós estamos todos na mesma situação, não adianta querer se achar melhor do que os outros. E em segundo lugar, talvez mais importante ainda, o outro aspecto da cruz é que ela traz algo absolutamente exclusivo, que só ela traz. A obra de Jesus. Muitas pessoas tateiam em tudo que é lugar, no budismo, no islamismo, no espiritismo, mas elas não vão encontrar isso que somente a cruz de Jesus nos traz. E que a fé cristã tenta pregar às pessoas, tenta comunicar isso às pessoas. Somente a cruz de Jesus traz isso, que é o perdão. O perdão. Por um lado, ela nos une escancarando o nosso pecado, e por outro lado, ela nos une porque somente a obra de Jesus na cruz é que traz o perdão para a nossa vida. E o perdão, o quanto nós precisamos dele. Hoje até mesmo a medicina admite que sem perdão as pessoas definham, elas adoecem, elas morrem antes do tempo. O perdão é uma necessidade da alma, e no perdão está incluso tudo, não é só o simples fato de eu saber, eu fui perdoado, não, é saber que eu sou aceito, que eu sou amado, que alguém me dá valor, que de repente no mundo as coisas não são como eu queria, mas eu sei que tem um ser que me ama, que queria a minha existência, que tem um plano na minha vida. Nisso tudo está incluso o pacote do perdão. Somente a cruz de Jesus Cristo nos traz o perdão. E por quê? Jesus Cristo, quando ele vem nesse mundo, ele percebe que a sua trajetória não vai ter outro destino do que a cruz. Porque ele começa a pregar o amor de Deus e esse amor se volta contra ele. Ele assume voluntariamente isso, ele aceita. Por isso Isaías vai dizer que ele vai como um cordeiro mudo. Ele não abre a boca, ele aceita isso que eles estão fazendo. Tamanho o amor que ele tem pelo ser humano e pela humanidade. Ele vai à cruz, ele aceita sofrer no nosso lugar, ele então aceita esse sacrifício. E Deus acolhe esta morte, ressuscita Jesus e diz, agora basta simplesmente crer que ele fez esse sacrifício por nós. Na verdade, o perdão na nossa vida, ele não é uma coisa simples. Porque desde que a gente cresce, a gente já começa lá na infância, muitas vezes, ensinar e aprender o seguinte. Olha, não faz isso porque Deus vai te castigar, não é verdade? Olha que Deus vai te castigar com isso. Muitas vezes a gente ensina isso às crianças. Como se Deus tivesse com aquele olho enorme e qualquer coisa ele já vai nos castigar. E aí a gente cresce com uma escadinha interior, eu tenho que fazer isso para agradar a Deus, eu tenho que fazer mais isso para agradar mais um pouco. Eu tenho que subir mais esse degrau, senão eu não fico perto de Deus. E o perdão de Jesus é uma declaração de que nada disso é necessário, nem uma escada. É uma declaração de que lá na cruz ele pagou por todo o nosso pecado, toda a nossa culpa. Tudo aquilo que nós fizemos contra Deus e continuamos fazendo, ele pagou. Ele assumiu na sua carne, porque ele entrou na nossa humanidade e amou essa humanidade. Ele não só veio em carne, mas ele amou esse ser humano caído, que são os seus irmãos. E ele aceitou morrer no lugar deles. E agora Deus diz, basta simplesmente crer em Jesus. Não precisa subir nenhuma escada e nós temos o perdão dos pecados. É claro que a gente precisa ouvir isso sempre de novo, não basta uma vez só na vida, né? Amanhã, quem sabe, a gente já nem lembra mais, tem que ouvir de novo. Quem vai ouvir, crer, vai reagir, vai fazer boas obras, isso tudo é verdade. O crer traz um pacote enorme, mas isso é outra história, isso
a gente fala num outro momento. Mas para nós, o que importa é que Paulo diz, a cruz, por um lado, ela une todo mundo, porque ela mostra que todo mundo pecou, e por outro lado, ela mostra Jesus Cristo perdoou todos vocês. Agora o judeu não pode mais se gloriar, e nem o gentio se gloriar. Todos estão unidos pela cruz de Jesus. E aí essa cruz, ele encerra o texto aqui dizendo que ela cria um novo povo para Deus. Um novo povo para Deus. Não mais um povo agora que é um povo preto, branco, um povo que tem uma determinada raça, um povo que tem uma determinada cor, um determinado jeito de viver. Mas um novo povo que vive pela fé. É isso que a cruz de Jesus cria para nós. Vocês podem ver ali no versículo 19, ele vai dizer, vocês já não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e são da família de Deus. Os dois, judeus e gentios, e também nós. E aí, para encerrar, eu acho aqui muito bonitas as palavras que ele usa, para dizer agora como é esse novo povo de Deus que somos nós. Estamos aqui, queremos ser e lutamos para isso, e tantas outras pessoas também que nos assistem e que estão por aí afora. Como é esse povo? Aí ele vai citar o exemplo de um edifício com a pedra angular. Eu tive a oportunidade de conhecer as ruínas de São Miguel. Eu, na verdade, me criei perto das ruínas de São Miguel, que é Santo Ângelo. Se um dia alguém tiver uma oportunidade, vai olhar. Uma construção, né, de quase 500 anos, feita pelos índios e os jesuítas. E lá a gente, para mim, essa pedra angular ficou clara a partir do momento que eu fui lá visitar aquelas ruínas. Uma pedra enorme encaixada ali, sem barro, sem cimento, sem nada, onde todas as outras são encaixadas ao redor dela. Se tirar ela, cai tudo. Cai tudo. Tem outros modelos, né? A gente sabe que hoje a pedra angular às vezes é colocada no canto da construção, do edifício, mas o que importa é que o texto quer dizer a pedra angular é a que dá o ângulo todo, que dá o horizonte, que dá o caminho, que dá o rumo para a eternidade. E olha o que ele diz, essa pedra é Jesus, a pedra angular. E aí ele diz, vocês, povo de Deus, são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A construção viva, que é a igreja, ela não é construída e edificada sobre nenhum outro fundamento a não ser dos apóstolos e profetas. E o que é isso? É a Bíblia. Profetas, o Antigo Testamento, apóstolos, o Novo Testamento. Nada mais, nada menos do que isso. Hoje tem muita gente querendo dizer, não, é a mesma coisa, o livro do Allan Kardec é a mesma coisa. Não é. O edifício vivo que é a igreja é construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É isso que nós, povo de Deus, precisamos zelar. Dali aprender. E ele diz, não é um edifício morto, é um edifício vivo. Por isso que ele diz ali, no versículo 21, no qual, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, é orgânico, cresce, não fica estagnado, ele se mexe, cresce, inclui, e por aí vai. Isso é o povo de Deus. E no final ele diz, edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus, ele vive junto com a sua comunidade cristã. Através dela ele prega, ele anuncia, ele proclama o seu amor. Esse texto nos ajuda, com certeza, a sermos mais inclusivos, menos preconceituosos, e nos mostra, especialmente, que só tem uma saída. E esta saída é Jesus Cristo. O fundamento, a pedra angular do edifício, que é o novo povo de Deus. Que nós possamos sempre de novo deixar que o fundamento dos apóstolos e profetas governe a nossa igreja, o nosso povo de Deus. Amém. Eu convido a comunidade agora, e você que nos acompanha também, a cantar Da Igreja é Fundamento. Preste bem atenção nessa letra, ela é uma continuação da prédica. Essa igreja não é as pedras, não é esse templo, mas essa igreja é a comunidade, as pessoas que são a habitação do Espírito de Deus. Vamos cantar com alegria esse hino.
Convidamos a comunidade para o próximo culto, no próximo domingo, às 9 horas da manhã. No próximo domingo estará conosco aqui o pastor Clodoaldo. Nossa família, nós estaremos agora 2 semanas em férias. Então, no dia 25, o Clodoaldo, e no dia 1º, então, o pastor Anderson estará pregando aqui na comunidade. O plantão para esse final de semana é o pastor Nilo Orlando Kritzmann, da paróquia do Progresso. A oferta do nosso culto passado foi destinada para a comunidade Bom Pastor, no valor de R$ 934,35. A oferta de hoje é destinada às atividades pastorais desenvolvidas pelo Sínodo. Deus abençoe as dádivas, bem como os doadores. Pergunto, pessoas que aniversariaram entre nós aqui nesta semana, que estão presentes na comunidade. Casamento. Também comunicamos que no último final de semana nós tivemos o churrasco da Paróquia Bom Pastor, que foi organizado pelo grupo dos homens e também apoiado e trabalhado pelas mulheres. Não sei se as mulheres não trabalharam mais do que os homens, né? Mas os homens estavam responsáveis para fazer a organização, e nós tivemos um resultado que está exposto ali no mural da comunidade. No final do culto vocês podem sair, tem uma prestação de conta ali, mas o resultado final foi de R$ 9.401. E obtivemos esse resultado porque a pessoa que forneceu a carne, ela também fez uma generosa doação de R$ 2.049, porque também nós tivemos alguma dificuldade aí com a carne nesse final de semana, mas então uma doação generosa que melhorou aqui também o resultado do nosso evento. R$ 9.401. Por parte da comunidade, mais algum comunicado? Então convido a comunidade a cantar o próximo hino, Esperei pelo Senhor. Preparando-nos para a oração de intercessão, também, se você tiver algum motivo, pense aí, e depois desse hino, então, vamos dirigir a nossa oração de intercessão a Deus. Esperei
Pergunto para a comunidade, mais algum motivo de oração? Convido a comunidade a colocar-se em pé. Nos dirigimos a Deus em oração. Intercedemos, Senhor, por todas aquelas pessoas que sofrem com inimizades, todas aquelas que sofrem com o preconceito e a discriminação daqueles que se acham mais do que os outros. Que a Tua palavra, Teu Santo Espírito, possa continuar fazendo a superação das barreiras que existem na humanidade. Teu amado Filho, bondoso Deus, veio para terminar com todas as separações e com todas as divisões. Nosso mundo caminha, e queremos crer que caminha para melhor. Mas sempre de novo, precisamos ser insistentes nesta luta em vencer as separações e discriminações. Ampare e cuida, Senhor, das pessoas que entre nós padecem de alguma enfermidade. De forma especial, queremos aqui te pedir pelo sobrinho e a mãe de Odolete e Mas, que estão com Covid, que possam se recuperar. Também a Zita Asse e o Ralph Asse, também vitimados pela Covid. Te pedimos por Roland, irmão da Ivone, também internado, hospitalizado, aguardando o seu restabelecimento. Pedimos também por Marilene Schulli, que hoje se despediu do seu pai, que estava com câncer. Intercedemos por Rosa Belota, também hospitalizada, pela Ilse e o Acácio, já em casa, se recuperando depois de uma longa internação. Todos esses aqui mencionados, Senhor, estão fragilizados, estão necessitando de cuidados. Tu sabes, Senhor, quem pode fazer o melhor por eles. Coloca ao lado de cada um deles a melhor pessoa para ajudar nesta hora. Queremos interceder pelos aniversariantes desta semana, o Adelino Fux, o Gabriel Alfart, a Elita Alves. Intercedemos por esta comunidade, por cada pessoa que aqui congregue e dá o seu testemunho, que ajuda a levar o teu amor e o teu perdão para quem está em aflição. Socorre-nos nesta hora que junto pedimos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda em pé, convido a comunidade a cantar uma estrofe do próximo hino. Tesouro mais valioso, eu prefiro.
também a comunidade se alegra com aqueles que nos acompanharam de suas casas, pessoas de Itapera, de Itapema, de Nova Zelândia, da Penha, de Ibirubá, de Brasília, Trombudo Central, do Espírito Santo e São Martinho. Fique conosco sempre que estivermos online. Um abraço a todos que nos acompanham de suas casas e que queiram receber junto com a comunidade agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Uma boa semana a todos. Até o nosso próximo encontro.